Que tempestade era essa? O que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu com Jó? Alguém sabe algum acontecimento, né? Alguma coisa que aconteceu com ele, que estava acontecendo? Hein? Perdeu a família, ficou cheio de enfermidade, tá? Jó foi tocado em tudo, nos bens materiais e no corpo. Aonde Jó não foi tocado? Na fé. Não foi tocado no coração de Jó, viu? Foi tocado no corpo, na água. Então ele estava passando em um momento, aqui a leitura diz um momento de tempestade, né? Um momento de turbulência, um momento de vendaval, um momento de ondas muitos grandes, fortes, ondas sobre a sua vida. Então, Deus fala aqui na primeira leitura, falando a Jó e falando a todos nós, tá? Quando ele jurou com ímpeto do seio materno, quando eu lhes dava nuvens por vestes e neves dispersas por faixas, que vejam, quando marquei seus limites e coloquei portas e travas e disse, até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância das tuas ondas. Aqui cessa a arrogância do quê? Cessar, para aí. Das ondas, das tempestades, dos vendavais. E muitas vezes nós achamos que nós, com a nossa inteligência humana, somos capazes de fazer cessar as turbulências, as tempestades naturais ou sobrenaturais. Nós temos grandes exemplos, né, que a gente tem acompanhado, hoje tem a facilidade de acompanhar mais pelas mídias, né, que antes a gente não acompanhava, mas agora pode se acompanhar melhor, né, tsunamis, terremotos, guerras, enchentes aqui no Brasil, em vários locais, e de modo especial, né, o mais próximo, e que nós ainda estamos vivendo como povo brasileiro, a do Rio Grande do Sul. Muitas vezes nós agredimos o espaço, e Deus quer nos chamar a atenção. E às vezes essa chamada de atenção vem pelos fenômenos naturais, e que nós sofremos as consequências e não compreendemos, nem tentamos compreender o que Deus quer nos falar. Porque como em todas as regiões do mundo, e em nosso país, que não está de fora, o homem está agredindo a natureza. Quanto ao solo que nós habitamos, e com maior intensidade, é agredida pelo agrotóxico, pela devastação. Será que nós não tocamos que nós estamos agredindo a Mãe Terra? Nós estamos agredindo e destruindo a casa que é de todos, que é o planeta. E aí vem esses momentos, né, de vendavais, de tempestades, de dificuldades. Mas não só isso. Mas são as dificuldades, os desafios que todos nós passamos no nosso dia a dia, queridos irmãos e irmãs. O Salmo de Meditação, olhe bem no Salmo de Meditação, na terceira estrofe. E leia aí só a terceira estrofe do Salmo de Meditação, tá? Então o Salmo nos ajuda a refletir essas leituras, as 3 leituras de hoje. O que diz aí? Certo? Mas gritaram no 28, aqui está na liturgia é o 3, né? Tem um pontinho 3.
Veja o 28, 25 e 28. Ele ordenou, e se levantou-se o furacão. Arremessaram grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam os abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. A que se refere seus corações desfaleciam de pavor a quem? Quem era que estava apavorado no barco? Os discípulos. Quantas vezes a gente também no barco da vida de cada um de nós, nos apavoramos? Eles estavam apavorados, mas era um teste. Era um teste que Jesus fazia com seus discípulos. O Evangelho diz assim, ele foi do jeito que estava na barca. Havia outras barcas. E o que Jesus estava fazendo na barca? O que estava acontecendo? Ele estava fazendo o quê? Estava o quê? Dormindo, roncando sobre um travesseiro, imagine, né? Ontem essa reflexão, nós iniciamos a reflexão e recebemos a imagem para ilustrar a nossa reflexão hoje, tá? A imagem de Santa Inês, que está peregrinando agora na nossa paróquia, hoje já vai para o santuário, tá? E quando a gente falava que Jesus estava dormindo, na reflexão, que Jesus estava lá, tranquilo, dormindo sobre o travesseiro, não sei se tinha travesseiro, era uma pedra, né? Que colocava alguma coisa lá, e colocava a cabeça em cima e estava dormindo tranquilo. E os discípulos estavam apavorados. Quando eu falava isso, um dos senhores que estava lá deu uma visgada, quase caiu da cadeira. Diga, você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Está dormindo profundamente na missa, viu? E aí, estavam ansiosos. O que eles fizeram? Preocupados, apavorados. O barco está se enchendo de água. Se não tiver alguma coisa, se não fizer alguma coisa, o que vai acontecer com o barco? Se não fizermos alguma coisa no barco da nossa vida, ele afunda. Se não tivermos fé, se não acreditarmos, se perdermos a esperança, o barco da nossa vida nesse mundo que nós vivemos se afunda, se espedaça, se destrói. É preciso fé, é preciso confiança. Mesmo com a sabedoria e inteligência que Deus nos deu, nós não temos força para barrar certas forças naturais e sobrenaturais. Portas e comportas no Rio do Sul foram criadas aí para barrar água. Alguém barrou? Ninguém pôde barrar. É a força da natureza. Então tem que pensar que diante do nosso conhecimento humano, da nossa inteligência, nós não podemos barrar a força de Deus, dos fenômenos que acontecem. E às vezes a natureza responde a cada um de nós, responde pujante, com violência, destruindo. E foi isso que aconteceu. E por graça de Deus, não foram tantas mortes, mas morreram pessoas. Mas a destruição daquilo que eles construíram com o poder puramente humano, né? Quase tudo se perdeu. Tudo se destruiu. Depois de tantos tempos de luta e de trabalho, né? De famílias e famílias. Então, para nos dizer que diante de todo vendaval, de toda tempestade do nosso dia a dia, da nossa vida, Deus deve estar sempre no comando. Ter o comando da nossa vida. Termos essa presença dele no nosso coração. Completando a nossa reflexão, o Papa Francisco disse que tem que ser em 8 minutos, nós vamos concluindo a nossa reflexão para não passar de 8 minutos. Nós vivemos muitas vezes inseguros quando colocamos a nossa confiança apenas em nós, em nossas capacidades de resolver as coisas, de resolver os problemas. A ação de Jesus, acalmando a tempestade, nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, Ele está presente e pronto para nos ajudar. E isso nos desafia a confiar nele, a manter nossa fé, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Muitas vezes acontece, né? Não acontece com vocês?
Porque comigo já aconteceram tantas vezes, perneando lá diante de Jesus, porque eu estou sem controle, não sei para onde estou indo, não sei o que tem que fazer. Eu não sei, me mostra alguma coisa, dá uma luz. E a luz vem, a orientação vem. Hoje o Senhor nos convida a buscar a paz interior, a confiar no poder transformador de Deus, no poder transformador de Deus em meio às tempestades da vida, da nossa vida, da vida de cada um. Cada um tem um momento de tempestade e turbulência. Transformar, mudar, a não perder a fé, não perder a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,